Olá, eu sou a Grace e tenho 16 anos. Às vezes sinto que nasci na família errada. Não porque eles sejam ruins nem nada, é que somos de planetas diferentes. Principalmente eu e a minha irmã Zoe, que é um ano mais nova. Eu sempre fui calma e séria. Eu gosto que tudo esteja em ordem. Mas a Zoe é o oposto. Divertida, barulhenta, vivendo a vida como se fosse uma grande festa. Minha irmã é muito parecida com os nossos pais. Eles estavam sempre em movimento, sempre aprontando alguma coisa nova, além de não pararem em lugar nenhum. Às vezes faziam bicos, outras vezes ficavam em casa bolando planos que nunca saíam do papel. Durante anos, o vovô era quem pagava as contas. Ele era rigoroso e prático, mais rico. Ele não aprovava o estilo de vida dos meus pais, mas continuou sustentando-os mesmo assim. Vocês são da minha família. Não vou deixar vocês acabarem nas ruas. Às vezes, meus pais brincavam. Grace é igual ao avô, inteligente. E a Zoe é igual a nós, a alma da festa. Eles realmente a adoravam. Eles pintavam o cabelo, assavam cupcakes às 2 da manhã. Enquanto isso, eu sempre me senti meio estranha. Eu era conveniente. Ninguém precisava me entreter. Eu me virava sozinha. Tudo começou a mudar quando fiz 16 anos. Uma vez, meus pais saíram da cidade e me entregaram um monte de cartas oficiais e documentos de imposto de renda da família. Pra mim, comecei a organizar tudo, principalmente porque detesto bagunça. Foi quando percebi um erro. Se ninguém tivesse percebido, poderíamos ter tido sérios problemas com o banco. Eu corrigi tudo e reenviei. Quando meus pais voltaram, ficaram totalmente chocados. Você nos salvou! Essa é a nossa menina, toda crescida. Depois disso, meus pais começaram a me tratar mais como uma igual e não como uma criança, mas como uma adulta. Eles me pediam conselhos, conversavam mais comigo e demonstravam interesse pelo meu dia. Foi um pouco estranho, mas legal. A Zoe não gostou nem um pouco disso. No começo, ela estava discretamente irritada, me dando bronca toda vez que eu aparecia. Mas aí o sarcasmo e o revirar de olhos começaram. Tentei ignorar, mas ela não parou. Um dia, eu vi a Zoe conversando com o Ryan. Ele era da minha turma. Ele ficava colocando os pés em cima das carteiras, jogando papel pra todo lado e gritando pelo corredor inteiro. Basicamente, tudo que eu não suportava. E então, de repente, o Ryan começou a fazer piadas sobre mim. E aí, Grace, quer conferir meus impostos? A escola inteira caiu na gargalhada. Muito engraçado. No começo, não entendi porque ele estava colocando o alvo em mim. Aí, ouvi a Zoe sussurrando algo pra ele e rindo. Ela o convenceu a fazer isso. A Zoe não gostou que eu estivesse recebendo atenção agora. Então, minha irmã decidiu transformar isso em um show na escola. Eu simplesmente perdi o controle. Será que, só dessa vez, você poderia parar de fingir que é tão descolado? Será que só dessa vez você poderia parar de bancar a inteligentona? É minha culpa se eu não dou um show ou corro pelo corredor jogando salgadinhos por aí? As coisas só pioraram. Depois de toda aquela situação com os impostos, meus pais decidiram jogar todas as tarefas pra mim. Grace, veja o que está acontecendo com as nossas contas. Grace, reserve nossas passagens, estamos atrasados. Mas quando você está no comando de todos os dias e ninguém percebe o quanto você está cansada, eventualmente você simplesmente desaba. E foi exatamente o que aconteceu. Durante uma prova de álgebra, eu estava sentada ali, olhando para a folha, e parecia que meu cérebro tinha desligado completamente. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia respirar. Por dentro, eu estava em pânico total. A professora estava dizendo alguma coisa e, de repente, correu até mim. A próxima coisa de que eu me lembro é da enfermeira e dos meus pais. Respira, tá tudo bem, estamos aqui. Os médicos disseram que foi um ataque de pânico, como uma sobrecarga, sabe? Tudo se acumulou. Estresse, pressão, todas as expectativas e responsabilidades. Bem, não é de se admirar. Eu tava cansada de ter que agir como uma adulta. Eu tinha apenas 16 anos. E mesmo assim, me sentia uma mãe solteira. Estávamos voltando pra casa e, quando chegamos lá, vimos que a porta estava entreaberta. Mamãe correu pra dentro primeiro. E então, ela gritou. Eu também corri. E eu vi a Zoe. Ela estava deitada no chão, embaixo da escada do sótão. Ela não se mexeu. Ela havia faltado à escola por causa de uma tosse leve. Parece que quando estava sozinha, ela subiu até o sótão, escorregou e caiu. A ambulância chegou rápido, mas no hospital nos disseram que a minha irmã estava em coma. E daquele momento em diante, tudo virou de cabeça para baixo. Zoe estava na UTI e os meus pais pareceram simplesmente desaparecer do mundo. Quer dizer, eles estavam fisicamente presentes, mas passavam o tempo todo no hospital.
Fiquei completamente sozinha. E sabe qual foi a pior parte? Não foi a solidão. Foi que meus pais agiram como se eu nem existisse mais. Temos que pensar na Zoe. A escola piorou ainda mais. O boato se espalhou como fogo. Eu estava andando pelo corredor e todos literalmente se afastaram e começaram a cochichar. Se não fosse o ataque de pânico dela, os pais dela estariam em casa. Ela os distraiu e a irmã dela ficou sozinha. Eu não conseguia acreditar que todos estavam realmente me culpando. Como se eu quisesse que as coisas acabassem desse jeito. Como se eu tivesse sido a pessoa que empurrou a Zoe escada abaixo. Eu me sentia deslocada em todos os lugares. Em casa, meus pais mal me notavam. Na escola, todos mantinham distância. Por dentro, tudo que eu sentia era culpa. Então, um dia decidi ligar para o meu avô. Grace, não é sua culpa. Foi só um acidente. Mesmo sabendo que ele estava certo, eu simplesmente não conseguia aceitar. Então, achei que precisava fazer alguma coisa. Eu passava todo o meu tempo livre no hospital ou cuidando das coisas em casa. Fiz tudo o que eu pude e mais um pouco para que meus pais não precisassem se preocupar e pudessem ficar com a Zoe. Mas, no fim das contas, ninguém precisava de mim. Grace, para de atrapalhar. Alguns colegas começaram a fazer piadas idiotas comigo. Olha só, é a heroína do hospital de novo. Usar o coma da sua irmã pra chamar a atenção? Eu só cerrava os dentes e continuava andando. Eu estava esperando a hora em que o Ryan ia começar a me incomodar também. Mas ele ficou quieto. Ele nem olhava pra mim quando passávamos perto um do outro. Eu tentei me controlar, mas honestamente, eu estava perto de ter um treco. A escola era um inferno. Em casa, tudo girava em torno da Zoe. Eu sentia que não importava pra ninguém. Uma vez, me peguei mexendo no celular da Zoe. Não sei bem por que eu peguei. Talvez eu só quisesse me sentir perto dela. Abri a galeria. Havia um monte de selfies bobas, mas quando rolei até o dia do acidente, senti como se tivesse virado pedra. Lá estava ela, no sótão. A hora dizia que a foto tinha sido tirada uns 10 minutos antes da queda. Na parte inferior do quadro, perto da escada, uma pessoa borrada. Dava pra ver uma pulseira em seu pulso. Eu congelei. Isso significava que a Zoe não estava sozinha. Ela não caiu do nada. Alguém estava lá. Alguém estava parado perto da escada. Mostrei a foto aos meus pais. Quem é? Precisamos descobrir. Foi nesse momento que eles finalmente me olharam como alguém em quem podiam confiar. Vou investigar. E foi assim que minha pequena investigação começou. Do outro lado da rua morava a senhora Hunley, uma fofoqueira, mas ela tinha câmeras de segurança. Eu disse a ela que estava procurando imagens daquele dia. Eu assisti tudo, hora por hora. E então vi alguém saindo da nossa casa. A pessoa estava de capuz. Não consegui ver o rosto dela. Então eu andei pela escola, perguntando para todo mundo que usava pulseiras como aquela. A maioria riu de mim. Então a Grace entrou no modo Stranger Things agora? Mas aí uma garota da nossa turma disse de repente: o Ryan tinha uma pulseira igualzinha a essa. Eu congelei. O Ryan? Foi então que eu soube que eu tinha que falar com ele. Você estava na nossa casa no dia em que aquilo aconteceu? Eu não preciso te contar nada. Então você estava lá. Você saiu correndo quando a Zoe caiu? Ele ficou em silêncio. Seus olhos se moveram rapidamente. Então o Ryan simplesmente se levantou e foi embora. Meu coração estava disparado. Ele estava lá. Eu tinha que contar para os meus pais. Mas no momento em que eu abri a boca, fui interrompida. Ela acordou. O quê? A Zoe, ela acordou. Acabei de receber uma ligação do hospital. A Zoe acordou? Saímos correndo de casa como se fôssemos fugitivos. Esqueça a verdade, esqueça o Ryan. A Zoe estava acordada. Todo o resto não importava. Corremos para o quarto e ela estava mesmo acordada, pálida, fraca, mas seus olhos estavam abertos. Ela sorriu. Mamãe imediatamente começou a chorar e papai beijou suas mãos. Zoe, você se lembra do que aconteceu? Quem estava com você no sótão? Ela fechou os olhos com força. Não sei. Minha cabeça tá me matando. Tudo parece nebuloso. Eu queria perguntar mais, mas então meu pai se intrometeu. Grace, chega de perguntas. Ela acabou de acordar. Pega leve com ela. Mas é importante. Mais tarde, agora não. O médico que entrou para a ronda apenas deu de ombros. Acontece. Perda de memória após um ferimento na cabeça é bem comum. Ela só precisa de um tempo. A Zoe estava melhorando rapidamente. Algumas semanas depois, ela recebeu alta e tudo pareceu voltar ao normal. Mas não para mim. O mundo inteiro começou a girar em torno da minha irmã novamente. O que você quer almoçar, Zoe? Como você está se sentindo, querida? É como se eu tivesse parado de existir. De novo. Uma vez, peguei
minha mãe sussurrando para alguém no telefone. Coitada da Zoe. Depois da queda, ela até perdeu a memória. É tudo por causa da Grace. Ela nos distraiu com aquele ataque de pânico dela. Eu levei a culpa. De novo. Mas eu não chorei. Eu já estava sem lágrimas. A escola também não ajudou muito. Na aula de inglês, fomos designados para um projeto em dupla. E adivinha quem era meu novo par? O Ryan. Que sorte a minha. Durante as primeiras sessões de estudo, ele não disse uma palavra. Apenas ficou olhando para o celular como se não importasse nem um pouco. Eu também ouvi um cara dizer: Cara, seu pai pirou de novo? Sua avó vai te buscar? E então eu me dei conta. O Ryan também era sozinho. Ele só escondia isso atrás de piadas e daquela atitude eu não me importo. Trabalhamos no projeto na casa da avó dele, onde ele morava a maior parte do tempo. É bem barulhento aqui. A vovó tem um pouco de dificuldade pra ouvir, então ela deixa o volume da TV bem alto. Estávamos trabalhando no plano de apresentação e de repente ele falou: Escuta, eu realmente não queria que nada acontecesse com a Zoe. Fiquei com medo, eu não sabia o que fazer, então eu simplesmente fugi. Pela primeira vez, eu ouvi não como um palhaço da turma, mas apenas uma pessoa assustada, imperfeita. Nós só queríamos que ela, caísse ou algo assim. Não muito, só um pouquinho. Talvez ficasse com 1 ou 2 hematomas. Aí os pais dela voltariam a prestar atenção nela. O quê? Foi tudo ideia dela. Ela disse que estava se sentindo invisível ultimamente. Que os pais dela só falavam de você. E a Zoe só queria lembrá-los de que ela existia. O que aconteceu? Ela escorregou, bateu a cabeça com força. E eu entrei em pânico e corri. Eu apenas o encarei, sem palavras. A Zoe fez isso de propósito. Todo esse tempo eu estava me culpando pelo que aconteceu, achando que era minha culpa. Naquela noite contei tudo aos meus pais. Que a Zoe tinha planejado tudo, que ela caiu de propósito e que o Ryan estava com ela. Mas eles não acreditaram em uma palavra do que eu disse. Grace, não me diga que você está culpando sua irmã agora. Isso é ridículo. Ela já passou por muita coisa e agora você está inventando histórias para não levar a culpa. Eu não tô mentindo. Chega! Estamos cansados de ouvir suas teorias. Talvez você devesse se perguntar o que fez a Zoe perder a memória e quem é a real culpada por isso. Eles não acreditavam em mim, de novo. E ainda assim eu me senti culpada, mesmo sabendo que estava certa. Mas então algo estranho começou a acontecer. A Zoe estava agindo toda confusa, como se não se lembrasse de nada. Mas eu a ouvi cantando uma música baixinha. Que mundo maravilhoso. O que foi isso? Isso que é? Zoe agiu como se nada tivesse acontecido. Mas eu me lembrava. Aquela música estava tocando naquela manhã, no dia em que tudo aconteceu. Não tinha como a Zoe se lembrar dela se ela realmente tivesse tido uma amnésia. E ficou ainda mais estranho. Minha irmã estava mandando mensagens para alguém e de repente murmurou: A Kate disse que tem uma festa no shopping na sexta-feira. Quem é Kate? Sabe, a Kate, minha amiga. Mas você disse que não se lembrava de nada, nem mesmo de quem você era amiga. Nem, simplesmente me ocorreu, eu acho. Foi aí que tudo fez sentido pra mim. Ela estava mentindo. E ela estava fazendo isso só para que todos sentissem pena dela. Para ser o centro das atenções novamente. Pensei um pouco. Será que eu deveria contar para os nossos pais? Não. Eles não acreditariam em mim. Mas se a Zoe cometesse um deslize e dissesse algo ela mesma, a história seria diferente. Foi assim que o plano se concretizou. Liguei para o Ryan e expliquei tudo. Disse a ele que precisava de ajuda. Fizemos um showzinho. Ele estava sentado com a Zoe na sala, conversando casualmente. Enquanto isso, eu estava parada num canto. Desculpe, eu contei tudo pra Grace sobre o que aconteceu no sótão. A Zoe ficou branca como um fantasma. Dava pra perceber que tudo dentro dela se contraiu. Você fez o quê? E daí? Ela já desconfiava mesmo. Você prometeu! Prometeu manter segredo? Sobre como você inventou tudo isso? Eu só queria ser notada de novo. Ninguém me dava atenção. Sempre foi só você. Grace é inteligente. Grace é responsável. Grace, Grace, Grace. E não, eu não tenho amnésia. Eu me virei para os meus pais. Eles estavam ali, ouvindo tudo. Eu esperava que a mamãe e o papai finalmente entendessem. Que acreditassem em mim. Que finalmente pedissem desculpas por não me ouvir. Mas não foi bem assim. Meu Deus, querida, você passou por tanta coisa. O importante é que você está com a gente agora. Está tudo bem, estamos aqui por você. Eles a abraçaram, passaram a mão na cabeça dela. Foi como se não tivessem ouvido a confissão de uma mentira, mas um grito de socorro. Ninguém nem olhou pra mim. Foi como se eu nem estivesse ali. E foi aí que eu percebi. Era isso. Chega. Eu não tinha culpa. Eu não era uma irmã ruim. Eu estava cansada de ser deixada de lado. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Aonde você vai? Para a casa do vovô. Pelo menos por enquanto. Talvez por um tempo.
Gracie, não seja idiota. Não estou sendo idiota. Eu só não posso ficar onde ninguém me escuta. Vovô me recebeu como sempre, segurando um pãozinho fresco e dizendo baixinho. Bem na hora. Ele não me pressionou para saber mais detalhes. Você é sempre bem-vinda aqui. E pela primeira vez por muito tempo eu realmente me senti em paz. O Ryan aparece às vezes. Nós saímos, conversamos, rimos. Ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente. Ele não finge mais que não se importa com nada. Às vezes eu me pergunto, será que as coisas ainda podem mudar? Talvez meus pais entendam. Talvez a Zoe peça desculpas um dia. Ou não. E tá tudo bem também. Porque eu cansei de lutar por atenção. Cansei de tentar ser certa ou conveniente. Eu só quero ser eu mesma. Às vezes você pode fazer tudo certo, ser perfeita, leal e forte, e ainda se sentir uma estranha pra alguém. Mas isso não significa que você deva parar de ser você mesma. O que mais importa é encontrar aqueles que realmente te enxergam. O que você acha? Será que tem alguma chance de eu consertar meu relacionamento com os meus pais? Ou eles simplesmente não precisam mais de mim?